Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal do Professor Estrada. Turma, estamos aí hoje com a aula 85 do nosso curso de Matemática Básica. E na aula passada nós começamos a fazer alguns exercícios de porcentagem. E pessoal, é o seguinte, eu queria fazer só mais a aula de hoje envolvendo exercícios de porcentagem, mas dada a riqueza de exercícios, o volume de exercícios que nós temos de porcentagem, eu achei que somente 2 aulas de exercícios seria pouco. Então nós vamos fazer a aula de hoje, cerca de 3 exercícios, e a aula que vem também mais 3 exercícios, e vou procurar aumentar um pouquinho, ir aumentando a complexidade dos exercícios, para que nós possamos abranger um máximo de conteúdo possível aí, né, nesses exercícios, porque é nos exercícios que nós realmente acabamos explicando melhor, né, realmente procurando mostrar para vocês como é que se resolvem os exercícios, né, acaba sendo a parte fundamental do curso aí, tá? Então a aula de hoje vai ser dividida em 2 partes, 3 exercícios hoje e 3 exercícios na aula que vem, ok? Então vamos para os exercícios. O primeiro exercício que nós vamos fazer é o seguinte: um comerciante pagou 20% de uma dívida. Determine a dívida inicial, sabendo que com 43.680 ele pagou 35% do restante. Bom pessoal, o que nos ajuda muito nos exercícios, que é uma prática que vocês vão pegando com o tempo e realmente com a prática dos exercícios, é a organização. Tá? Então aqui eu montei uma tabela e nessa tabela eu coloquei o seguinte: eu coloquei o início, a situação inicial, o pagamento 1, que ele fala num pagamento aí, num outro pagamento, e vou colocar aqui a situação final, ok? Ele quer saber o valor da dívida inicial. Então a dívida inicial eu chamei de X, ok? Então a dívida inicial é X e eu chamei de amortização, pessoal, já introduzindo um termo de matemática financeira que nós não vamos estudar tão aprofundadamente nesse curso, mas que é o termo amortização. Amortização é aquilo da dívida que nós vamos pagando que de fato está quitando a dívida, né? Porque a gente pode, quando nós temos uma dívida, nós temos 2 possibilidades de pagamento. Ou nós pagamos os juros ou a amortização, ou uma combinação de ambos, que é o que geralmente ocorre, né? Ou seja, a parcela de uma dívida, por exemplo, ela é composta de amortização e juros, né? Mas aqui nesse caso não estamos falando em juros. Então, a princípio nós temos uma dívida X e não temos amortização nenhuma, ou seja, ainda temos a dívida total. Bom, após o primeiro pagamento 1, foi feito um pagamento de 20% da dívida. Portanto, houve uma amortização de 20% da dívida, que eu já vou escrever na forma unitária aqui, 0,2x. Comentei com vocês que esta forma aqui ajuda muito nos exercícios. Consequentemente, se ele amortizou 0,2x, vai sobrar como dívida 0,8x. Então, nesse momento, nós temos 80% da dívida ainda. Ele fala que com 43.680, ele pagou 35% do restante, né? Então, o segundo pagamento aqui foi de 43.680. E ele falou que este pagamento esta amortização se refere a 35% da dívida restante, ou seja, 35% deste pagamento, não é? 35% de 0,8x, que é a dívida neste momento, ele disse que isto é igual a 43.680. Então aqui está equacionado o problema. Então, veja, 35% da nossa dívida após o pagamento de 20%, corresponde a 43.680. Agora nós já equacionamos o problema, basta resolvê-lo. Que é igual a 0,28, ok? Então vai passar dividindo aqui 0,28. Fazendo essa continha, nós encontramos o valor de x, que seria aí no caso R$156.000, ok? Então a dívida inicial seria R$156.000, né? Este é o valor da dívida inicial. Então nós podemos preencher toda essa tabela. Agora, sabendo esse valor aqui, né, nós podemos preencher toda essa tabela. Vou até deixar para vocês preencherem a tabela até como forma de treino, né? Lembrando que a soma dos valores das amortizações vai ter que resultar o total da dívida. E a dívida final deve ser igual a 0, né? A dívida final deve ser igual a 0. Nosso segundo exercício da aula de hoje diz o seguinte: um sal contendo 10% de umidade
foi aquecido numa estufa até ser eliminada a quarta parte de sua quantidade de água. Qual a porcentagem de umidade no sal após a secagem? Vejam, eu estou seguindo a numeração, considerando aí os exercícios que nós fizemos na aula passada e os de hoje, né? Bom, pessoal, novamente aqui, importante a organização. Eu considerei aqui uma etapa inicial, em que nós temos a quantidade total, aí, sal mais umidade, corresponde aí a X, né? Então, X é a quantidade total que nós temos, o sal junto com a umidade. Então, a princípio, ele fala que o sal possui 10% de umidade e a parte seca, né, do sal seria 0,9x, ou seja, 90%. Né? Isso é que ele informa no enunciado. Após o aquecimento, ele diz que o sal perde cerca de 1/4 dessa quantidade aqui, ele perde no aquecimento, né, por evaporação. 0,1 dividido por 4, isto vai dar 0,025. Ok? Bom, então se ele perde essa parte, né, 0,025, então ele vai ficar com 0,075. Né? Lembrando que ele possuía 0,1 e ele perde 0,025. Portanto, ele fica com 0,075, né, de X. Ou seja, ele tinha 10% de umidade, ele passa a ter 7,5%. Né? Se de 10% ele retira a quarta parte, ele retira 2,5%. Portanto, sobra aí 7,5%. E o sal, a parte seca, não mexe, né? não se altera. Né? Então aqui nós podemos pensar numa outra coluna que é o total. Então, a princípio nós tínhamos um total X. Agora nós temos um total 0,975x. Por isso que esse exercício ele é perigoso, né? Dependendo da forma como você resolve, porque a umidade ela diminui, né? Diminui a umidade, e isso faz com que a quantidade total diminua. Né? Então, quando nós queremos calcular a nova umidade, a nova porcentagem de umidade, ela não vai ser 7,5%, né? Pois ela seria 7,5% caso o total fosse X. Mas ela é 7,5, 0,075x, dentro de um total que agora mudou para 0,975, ou seja, mudou os dois aí, né? Então, para calcular a nova umidade, basta nós fazermos a divisão. 0,075x dividido por 0,975x, ok? O x pode ser cancelado. Nós podemos eliminar a vírgula, né? Ficamos com 75 dividido por 975. Dividindo por 25, tanto o numerador quanto o denominador, simplificando a fração, nós temos aqui 3 dividido por 39, e agora nós podemos dividir por 3, e isto resulta 1/13. Né? Nós poderíamos ter diretamente dividido por 75, né? O numerador e o denominador. Lembrando aí, pessoal, para simplificar uma fração, nós temos que dividir o numerador e o denominador pelo máximo divisor comum, no caso, né? Então, enfim, nós temos agora 1/13 de umidade. Fazendo essa continha, temos aproximadamente 0,077, aproximadamente, que resulta aí 7,7%. Né? Então, a umidade era 10% e ela passou a ser 7,7%. Veja que não ficou 7,5% como esperado. Né? Por quê? Porque ela passou, sim, uma espécie de um 7,5%, mas agora é sobre o total que mudou. Né? Então, a porcentagem é sempre em relação ao todo. Enfim, então tome cuidado com esse tipo de exercício, em que você altera uma das partes e essa alteração acaba mexendo com o todo também, né? Com a quantidade total. Bom, pessoal, vamos finalizar com esse exercício que diz o seguinte. Em uma partida de futebol, um dos times obteve os seguintes resultados quanto aos chutes a gol. Bolas chutadas fora, 10. Bolas defendidas pelo goleiro adversário, 6. Bolas na trave, 2. E gols, 2. Bom, pessoal, eu coloquei aqui, escrevi de maneira simplificada, né?
Tivemos aqui 10 bolas para fora, 6 defesas, 2 traves e 2 gols. Um total de 20 chutes aí. O item A pergunta o seguinte: qual a porcentagem dos gols em relação às bolas chutadas? Então nós tivemos 20 chutes e nós queremos a porcentagem dos gols em relação às bolas chutadas. Então nós temos 2 sobre 20, né? 2 chutes a gol sobre 20. Isso resulta aqui 1/10, né? Fazendo essa continha, isso vai dar 0,1. E 0,1 nós vimos que é 10%. Okay? Então 10% dos chutes resultaram em gols aí, né? Item B. Qual é a porcentagem das bolas chutadas para fora? Bom, para fora nós temos 10 em 20. Ora, 10 em 20 é exatamente a metade. Pessoal, se vocês quiserem fazer essa continha, faz tranquilo, mas a metade é o quê? 50%. Basta fazer essa continha que vocês vão ver que vai dar exatamente 0,5, que é 50%. C. Qual a percentagem das bolas pelo goleiro adversário? Bom, nós temos aqui 6 defesas, num total de 20. 6 sobre 20, 3 sobre 10, 0,3, que resulta aí 30%. Ok? Então, exercício mais simples da aula de hoje, mas só para fixar bem para vocês como é que a gente faz esses cálculos, né? Cálculos simples, mas que é importante saber. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que estejam entendendo cada vez mais essa parte de porcentagem tão importante. Na aula que vem nós vamos vir com mais exercícios, se possível alguns exercícios um pouquinho mais complexos aí para ajudar vocês a evoluir nesse assunto. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!